Vou começar a gravar, e aí, ó, já tá gravando. Opa, tá gravando, tá. E aí vamos fazer então, uma abertura oficial, só para explicar para o pessoal. O legal é que tem bastante gente de vários semestres diferentes, né? Tem a galera do primeiro semestre que está aí também. Então tem uma galera, o pessoal que é o pessoal do estágio, que é o principal, né? A galera do estágio está aí, em peso. E só para explicar e para tentar contextualizar um pouquinho essas palestras que ocorrem, eu tento organizar para os estágios supervisionados. Acho que são palestras que eu tento trazer de pessoas diferentes, que abordam temas diferentes dentro da biologia, e que podem agregar, de alguma maneira, com o que a gente vê nos estágios, né? Nos estágios a gente trabalha principalmente com a parte metodológica, né? E o pessoal tem que desenvolver algum projeto. Então, perceber como é que projetos são feitos, perguntas específicas, de áreas específicas, como é que elas são formuladas, quais são as oportunidades de você trabalhar com dados, seja ele de qualquer tipo que ele seja, né? Então, isso é bem interessante, eu acho. E aí, fora a palestra, que normalmente eu peço para a galera fazer, uma outra coisa que eu peço para fazer é falar um pouquinho sobre experiência, falar um pouquinho sobre possibilidade de atuação dentro da biologia, desafios, o que pode ser uma boa saída, o que você poderia fazer para você fazer um mestrado fora do Brasil, um doutorado fora do Brasil, enfim, um pós-doc depois, quais são, sei lá, os caminhos, o que dá para você, quais são as dicas que você poderia ter de um cara, por exemplo, uma pessoa que já tem uma experiência grande com pesquisa e já está há muito tempo fazendo, trabalhando na área, beleza? E aí hoje, pessoal, só para ficar mais formal, hoje eu convidei um cara que eu conheço já há bastante tempo. A gente se conheceu, você estava na graduação ainda, não estava? Ou você já estava no mestrado? Você estava saindo da graduação. Estava no mestrado já. Eu achei que você... Não, é verdade, estava saindo da graduação. Saindo da graduação e do mestrado. Porque eu tinha começado a namorar a Luísa e a Luísa não lembro disso também. Bom, o Hernani, ele fez graduação lá na UNB, ele fez bacharel e licenciatura em ciências biológicas, depois ele fez mestrado em biologia animal, e durante o mestrado ele analisou o impacto de mudanças antrópicas em comunidades de morcego, que eu acho que é o que ele vai falar hoje, né? Depois ele saiu do Brasil, ele foi fazer o doutorado lá na Queen Mary, da Universidade de Londres, e lá ele analisou o impacto de enchentes secas extremas provocadas pelo El Niño nas redes moleculares de alimentação, né, de morcegos insetívoros e frugívoros da Costa Rica. Depois ele fez um pós-doc na Charles University, avaliando padrões altitudinais e sazonais de diversidade lá no Monte Cameron, na África. E depois um pós-doc em Iowa State University, avaliando o papel de um morcego, que é um morcego endêmico de lá, né? Esse é um morcego endêmico ou não? É endêmico e ameaçado de extinção, só ocorre nas ilhas. E na dispersão de sementes em Rhode Island, no Pacífico. E eu acho que basicamente é isso. Vou deixar o Hernani complementar qualquer coisa. E você fica à vontade aí, Hernani, para quando você quiser compartilhar a sua tela, quiser falar mais alguma coisa. Eu acho que é interessante uma coisa que eu combinei com o Hernani, pessoal, de fazer perguntas só no final. Ficar mais fácil para a gente coordenar as coisas. Então, deixar para fazer as perguntas todas no final. O chat ele não vai conseguir ver também, né? Mas a gente concentra depois até para fazer uma discussão maior. Tá bom? Com você, Hernani. Valeu, cara. Opa, beleza. Primeiro, desculpa, só mais uma coisinha. Eu agradeço muito a sua disponibilidade. O Hernani não é a primeira vez que ele apresenta aqui, faz uma palestra, e o Hernani está sempre super disponível para falar sobre o trabalho dele, para divulgar ciência, então isso é bem legal. E eu agradeço pelo tempo, né, pela disposição, pelo tempo, porque envolve um tempo para você separar material, para você se preparar. Então, eu agradeço realmente essa sua disposição de estar aqui com a gente, de poder colaborar com o pessoal que está aqui no CEUB. E conto sempre com sua
ajuda. Tá bom? Não, estamos aí, né? Muito bom poder estar aqui de novo falando. Obrigado pela oportunidade também de estar expondo. Eu gosto muito de compartilhar, né, o que eu já aprendi, assim, o que eu já passei também, e também, né, os dados, né, os frutos desses projetos que eu participei. E o Rafael também está sempre aberto também para eu vir aqui estar compartilhando, estar mostrando um pouco do que eu aprendi, do que eu já fiz com todo mundo. E como eu fiz o meu doutorado fora pelo Ciências Sem Fronteiras, né, eu acho que é mais do que minha obrigação também, por vários outros motivos também, de estar compartilhando um pouquinho do que eu aprendi, de estar passando um pouco do que eu consegui, não só ao longo desse processo, mas também depois, né, que os frutos depois vieram também em função disso, assim. Então eu queria agradecer ao Rafael de novo, a presença de todo mundo também. Eu escolhi falar, eu poderia falar, né, na verdade, de qualquer um desses temas, assim, né, poderia ter falado tanto da minha experiência em Londres, né, doutorado em Londres com campo na Costa Rica, ou na Charles University com campo em Camarões, ou também nos Estados Unidos com campo nas Ilhas Marianas, no Pacífico. Mas eu escolhi falar um pouquinho mais do Cerrado, porque é um lugar, não só que todo mundo aqui está, né, tá imerso e está trabalhando, né, mas também porque é o lugar que eu passei mais tempo e é um dos lugares que eu tenho mais publicações a respeito. Então eu achei que fosse um tema interessante, que poderia falar mais também baseado nos dados que eu tenho coletado e tenho agora. Né, nos outros lugares as ações estão saindo ainda, então achei que eu poderia falar, dar uma palestra mais abrangente, com mais peso, né, nessa área do que nas outras, não por falta de assunto, mas mais por eu poder encaixar mais as minhas próprias publicações, a gente poder discutir mais alguns pontos mais em detalhes, assim. Eu começo a compartilhar agora, pode ser? Pode começar. Vou apresentar agora. Dá para ver aqui Abriu. Dá para ver Dá para ver, dá para ver. Agora, se tá. conseguisse colocar na tela inteira, ficaria melhor. Você não vai ficar vendo a gente. Beleza. Deixa eu só... Pois é. Isso é o que eu vou fazer agora. Só... Tá abrindo. Opa. Beleza. Só uma coisa que faltou falar também é que eu trabalhei 2 anos como técnico de laboratório na UNB também, num laboratório de sementes de disseção e ecologia de sementes, na engenharia florestal, e isso também teve frutos também em termos de publicações e parcerias que eu tenho até hoje, assim. Então eu vou abordar um pouquinho também disso na palestra aqui dentro da temática que eu escolhi aqui para falar com vocês. Então a ideia principal é falar do impacto de mudança antropogênica, né, em espécies de morcegos nas interações deles no Cerrado. Só para dar uma ideia de como é que eu organizei essa palestra, né, eu escolhi primeiro, né, falar um pouquinho o que é o Cerrado, depois falar um pouco sobre a distribuição do Cerrado, a ecologia, as ameaças e conservação, né, do Cerrado, os mamíferos do Cerrado e depois a conservação de morcegos dentro do Cerrado. E depois eu vou falar um pouquinho das futuras direções dos projetos que eu estou desenvolvendo aqui e também algumas outras parcerias que eu tenho, só para dar um pouquinho de uma ideia para vocês de como é que as coisas têm andado até agora também. Então, inicialmente, é interessante que eu dei essa palestra nos Estados Unidos, assim. Então, eu acho muito interessante quando a gente sai do Brasil, em primeiro lugar, porque as pessoas têm uma ideia do Brasil que não inclui o Cerrado, né, e as savanas brasileiras, né, que o Cerrado é uma savana. Né, e muitas vezes, quando a gente sai do Brasil, acho que é essa imagem que todo mundo faz do Brasil, né. Então, a gente pensa, né, nos índios, a gente pensa na fauna, né, na floresta, no samba, né, no futebol, mas dificilmente a gente pensa em animais, né, que compõem as savanas, né, brasileiras e também a própria savana em si. Né? Em geral, quando você fala de savanas, o pessoal pensa muito mais em animais que estão na África ou mesmo na Austrália, menos na Austrália, né, porque muitas pessoas nem sabem que existem savanas na Austrália, mas não relacionam esses dois fatos, mas elas pensam muito mais em leões, né, ou cães selvagens, ou dingos, né, ou cangurus, ou zebras, e muito menos nos animais que são tão arquetípicos, assim, são tão famosos para a gente aqui do Cerrado e para a gente aqui no Brasil, que são o cachorro-vinagre, né, o lobo-guará, lobinho ou mesmo o tatu. Isso sempre foi uma coisa que me impressionou muito, assim, fora do Brasil, né, pouquíssimas pessoas sabem
que a gente tem uma savana aqui no Brasil, e que essa savana, na verdade, ela compõe grande parte do nosso território, né? A gente tem cerca de 20%, né, do território brasileiro, né, cerca de 2 milhões de quilômetros quadrados, que eles são compostos basicamente por savanas, né? Pelo menos originalmente eles eram compostos basicamente por savanas, né? Esse percentual tem diminuído, né, a cada ano e está chegando em níveis, né, quase nada hoje em dia fora de unidade de conservação, muito pouca coisa, eu vou falar isso mais para frente, e que também é um tema totalmente interessante para a gente abordar aqui no sentido da conservação dos morcegos, né? Mas acho que, primeiro, para a gente falar das savanas, a gente tem que entender o que é uma savana, né? E eu acho que é interessante a gente falar que savana não é um conceito muito bem definido em vários aspectos, né? Então, quando a gente fala de savanas, é um conceito extremamente variável e é difícil, às vezes, até a gente englobar todas as savanas do mundo em um determinado conceito, mesmo porque essas próprias savanas têm variações em termos da estrutura delas e também, dentro do que elas têm de variação vegetal, existem problemas de definição também. Então é difícil a gente conceitualizar o que é uma savana, em muitos casos, mas eu escolhi esse conceito aqui, que é um conceito desse artigo que eu achei que define bem o que a gente pode considerar como uma savana. Então, savanas são definidas como áreas, em geral, né, que são abertas, né, com dosséis que também são abertos, com camadas mais ou menos contínuas de grama também, mas é uma classificação que ela diferencia, que tem diferenciações também entre partes que são mais abertas e partes que são mais fechadas. Então, ela é um bioma, um domínio, que ela tem uma certa variação na estrutura florestal dela, de vegetação. Então, uma savana, ela nunca, em geral, vai ser igual ao longo de toda a extensão dela. Você tem partes que são mais fechadas, partes que são mais abertas, mas, em geral, elas são áreas mais abertas e que elas têm um dossel também relativamente mais aberto quando a gente compara com outros tipos de vegetação, como florestas chuvosas, né, tropicais. Tem uma coisa que é bem interessante também com as savanas, é que elas ocupam porções muito específicas do território, né, ou do mundo, né? Então você não tem savanas ocorrendo em qualquer posição, em qualquer lugar no mundo, né, no globo. Você tem savanas que elas ocorrem em lugares bem específicos, né, que isso tem muito a ver com o regime de chuvas. Então, em geral, as savanas são todas caracterizadas por um regime de chuva que ele é sazonal. Você tem épocas que são mais chuvosas e épocas que são mais secas, né? Algumas pessoas podem perguntar, mas vários outros biomas, ou quase todo lugar, tem uma certa sazonalidade, né? Só que as savanas, elas são extremamente marcadas por essa sazonalidade, né? Então, você tem períodos que tem muita chuva, onde a maior parte da chuva acontece, e períodos também que você tem muito menos chuva, ou pouca chuva acontecendo. Isso vai variar um pouco de lugar para lugar, mas, em geral, é constante ao longo de toda a distribuição das savanas, né? Tanto é que elas ocorrem em latitudes muito específicas, né? Então, quando a gente olha nesse mapa, por exemplo, você consegue ver que a distribuição das savanas, elas ocorrem, em geral, né, em porções um pouco abaixo ali do Equador e um pouco acima também, mas numa faixa altitudinal bem estrita, né, na qual você consegue encontrar diferentes animais, né? Você vai ter tamanduás no Cerrado, né, como exemplo de fauna, você vai ter elefante na África como exemplo de fauna, dingo na Austrália, mas essas faunas podem ser bem variadas também entre os continentes, né? Isso tem a ver também com as correntes de convecção que existem no planeta, né, um pouco a inclinação do planeta também, em termos desse regime de chuva, né, que influencia também com relação ao Equador. É basicamente por isso que a gente praticamente não tem nenhuma savana equatorial, né, são bem mais raras. E tem algumas influências também de glaciações que ocorreram no passado e que hoje essas savanas elas eram mais amplas, mas hoje elas são muito mais restritas devido a esse processo de expansão e contração que elas sofreram no passado. Então, por exemplo, aqui no Brasil, né, a gente tem savanas que elas ocorrem em relictos ali, em porções no meio de uma porção da Amazônia, onde você não esperaria, em tese, encontrar uma savana, mas ela está lá presente. E a gente acredita que essas savanas são resquícios, né, de movimentos de expansão e contração das florestas e que elas ficaram lá, né, mas que antigamente eram períodos que essa região era muito mais seca, né, e isso propiciou também o surgimento desse tipo de vegetação. E é interessante que eles diferem completamente desses relictos, né, essas porções de savana diferem completamente em termos da composição vegetal da floresta ao redor, né?
Essa aqui é uma foto que eu tirei, que eu coloquei só para dar um exemplo, né? Acho que todo mundo já viu isso em alguma instância ou de alguma forma diferente, mas todo mundo já sabe como é que é o cerrado, né? O cerrado é em geral, essa vastidão e essa multiplicidade de tipos vegetais também. Então, você vai ter campos, né? Você vai ter áreas que são formadas por florestas, você vai ter áreas que são algo intermediário entre elas, né? E eu acho que essa figura exemplifica bem isso, né? Uma figura da Embrapa, que eu acho que todo mundo também provavelmente já deve, principalmente quem já está mais avançado, já estudou o Cerrado, né, ecologia do Cerrado em mais detalhes, já deve ter visto pelo menos alguma vez essa figura, né? Então você tem uma gradação aqui na figura que mostra desde ambientes florestais, né, que você tem árvores mais altas, né, do céu mais fechado. Em geral, a riqueza de animais ela é bem mais alta também. A dispersão de sementes ela é mais regida pela dispersão pelos animais, também sejam aves ou morcegos ou outros tipos de mamíferos. Você tem porções que elas são ditas savânicas, que você tem uma transição para árvores que são mais baixas, você tem um dossel muito mais aberto, você já tem uma densidade arbórea, né, muito menor do que nas florestas, até você chegar em regiões que são chamadas de campestres, né, onde o domínio é maior, né, a maior parte da vegetação é formada por gramas, e a presença de árvores ou arbustos ela é muito baixa, né. Isso tem uma interação também com o solo e com o lençol freático, que é importante também para a determinação da formação dessas vegetações, mas eu não vou falar muito sobre isso, porque estou mais interessado, na verdade, como é que isso varia e como é que isso influencia a fauna do que quais são os processos que geraram esse tipo de vegetação, né? Aqui embaixo a gente tem vários exemplos de fotos, né, onde está pequeno, mas são exemplos de como é que as vegetações seriam, né, em vida ao vivo. Né? Só para complementar também, por que o Cerrado é extremamente interessante de estudar, né, de conhecer um pouco mais, ele é um dos biodiversity hotspots, né, que a gente chama. Então, o que são os biodiversity hotspots? Né? São áreas que têm um endemismo, tem uma riqueza, um endemismo muito grande de plantas e que eles também são muito ameaçados. Né? Então, você pode perguntar, né, por que a Amazônia ela não é um hotspot, por exemplo? Né? Mas porque a Amazônia ela não tem ainda um desmatamento muito grande, e o Cerrado já tem, segundo alguns estudos, né, mais de 60% da área original desmatado. Isso pode variar para mais ou para menos, dependendo do estudo, mas a gente já tem uma grande quantidade do Cerrado desmatado e o endemismo também é muito alto. Né? A gente tem cerca de 10 mil, mais de 10 mil espécies de plantas vasculares no Cerrado e que o endemismo chega a mais de 1.500, 2.000 plantas no meio disso. Né? Então é um endemismo extremamente alto, ou seja, são plantas que elas só ocorrem nos cerrados brasileiros e não ocorrem em nenhum outro lugar. Então a gente está perdendo muito, né? A gente já perdeu muito, e o que a gente está perdendo só ocorre aqui. Né? Então a biodiversidade está sendo perdida em não só numa grande escala, mas também a importância dela, porque ela não ocorre em outros lugares, ela é bem alta também. Né? A estimativa é que 5% da biodiversidade do planeta ela está contida no Cerrado. Né? Então isso traz ainda mais, né, importância para a gente, né, aumenta ainda mais a importância do Cerrado aqui no contexto, não só brasileiro, como mundial também. Mas esse Cerrado, como eu falei, ele é extremamente ameaçado. Né? Acho que todo mundo já deve ter visto, viajando por aqui pelo Brasil, ou às vezes até indo só para casa de alguém ao redor aqui do Distrito Federal, já dá para ver algumas das ameaças que a gente sofre, né, o que o Cerrado tem sofrido ao longo dos anos. Então, algumas das principais delas são a agricultura, e mais especialmente a soja, né, a plantação de soja, que é feita em grande escala, né, no Cerrado, e que promove grande parte do desmatamento que a gente vê. Plantação de gado, ou criação de gado, né, que também cria áreas extensivas e que muitas vezes não são essas áreas que que eles deixam alguma cobertura vegetal para o gado, né, e que isso pode ser extremamente nocivo para a diversidade de vários animais também. Vou falar um pouquinho isso mais para frente. E também tem as queimadas, né, que elas são dentro dessa escala do Cerrado, que é muito grande. Né, o Cerrado é um bioma com uma escala espacial bem grande, né, muito grande, né, tem mais de 2 milhões de quilômetros quadrados. O fogo ele representa um impacto potencialmente alto, mas ele, em geral, ocorre em escalas menores do que esse tipo de devastação que a gente está falando nos outros casos. Mas isso também tem variações. Né? A gente viu alguns anos atrás o fogo na Chapada dos Veadeiros, que causou impactos bem grandes e também foi uma escala bem grande, mas ainda pequeno com relação a essas duas outras ameaças aqui.
Eu queria passar só um vídeo aqui rapidinho para vocês, que é uma das formas que as pessoas, né, que os desmatadores fazem para retirar a vegetação, que a gente chama de correntão. Né? Então, o que eles fazem basicamente, eles amarram essa corrente, né, entre os dois tratores, e um trator passa de um lado, outro trator passa do outro, e eles vão varrendo literalmente a região, e não deixam nada depois, muitas vezes depois eles queimam o que foi derrubado. Então, isso tudo é feito de uma maneira muito rápida e de uma forma bem extensiva, né, para plantação de soja e para a criação de gado. Agora está muito mais fácil a coordenada. Só o perzinho do link aí, ó. É mais de baixo. Viu? Então, acho que deu para ver um pouquinho do impacto, né, e que em poucos minutos você tem um grau de degradação que ele é bem alto, né, e depois pode ser queimado também, ou removido da área. Uma coisa interessante também sobre o desmatamento do Cerrado, mais sobre o ponto de vista histórico, é que ele está mais localizado no interior do Brasil, né? Então, se a gente pensar em termos de colonização, a colonização ela ocorreu primeiro na área mais litorânea, tanto é que as grandes cidades, que a gente tem a grande maioria das grandes cidades brasileiras, elas estão localizadas ou no litoral ou muito próximo do litoral. Então, na verdade, o desmatamento do Cerrado ele começou muito tardiamente, em comparação com a Mata Atlântica, por exemplo, que desde o início da colonização do Brasil ela já foi sendo desmatada. E um dos principais pontos que foram importantes para o desmatamento do Cerrado foi justamente a criação da nossa capital. Né? Então, quando se pensou, né, na criação da capital, né, na verdade, na mudança da capital do Rio de Janeiro para Brasília, um dos principais motivos foi justamente o desenvolvimento, né, do Centro-Oeste. E com esse desenvolvimento também veio o desmatamento do Cerrado, né, que era uma área que ela tinha ocupações humanas, mas que ela não era tão ocupada quanto a área litorânea. Isso também teve um impacto bem grande, né? Tanto é que não só pela ocupação, mas também para a agricultura. Né? Nos anos 70, anos 80, o Cerrado era tido como a última fronteira agrícola, né, do mundo, ou foi dito, pelo menos naquela época, justamente por esse grande potencial que ele tinha de ser desmatado e de que as coisas pudessem ser, outras culturas pudessem ser usadas para serem plantadas nessa região. E tem uma coisa interessante no meio disso também, que a gente pensa em desmatamento no Brasil, tudo é sempre muito focado na Amazônia. Né? Os dados, geralmente, que são divulgados, muitas vezes são sobre a Amazônia, a gente fala sobre diminuição, aumento de desmatamento na Amazônia, mas a gente nunca fala do Cerrado. Né? E, na verdade, esses dados do Cerrado, eles são muito altos, né? Eles são, na verdade, muito mais altos, em termos absolutos, né, em geral, do que a Amazônia, inclusive. E se você pensar que a Amazônia tem 5,5 milhões de quilômetros quadrados, ou seja, ela é quase 2,5 vezes, na verdade, mais de 2,5 vezes maior do que o Cerrado, né? A gente tem aqui números que são absolutamente alarmantes para o Cerrado, porque representam um desmatamento que ele é muito rápido. Né? Então a gente está perdendo o Cerrado numa velocidade que ele é muito maior, ela é muito maior, né, do que a velocidade que a gente está perdendo a Amazônia, se a gente levar em consideração os diferentes tamanhos que existem entre esses dois
biomas, né, esses dois domínios, mas que são pouco divulgados, né? Muitas vezes porque existe uma pressão também agrícola no Cerrado que é muito grande, mas também muitas vezes pela falta de conhecimento, importância que as pessoas dão para o bioma, para o domínio que a gente vive aqui também. Esse é um dado que saiu recentemente agora, em 2020, que foi publicado, inclusive, por um grupo da UNB, que incluiu meus orientadores de mestrado, que elas avaliaram o desmatamento no Cerrado. E aqui você já consegue ver o quanto que ele está sendo rápido, né? E em 17 anos a gente teve uma perda gigante em termos da área da florestada, e a perspectiva que a gente tem hoje é que daqui a 10 anos a gente não vai ter nada de cerrado, ou praticamente nada de cerrado, fora de unidade de conservação. Isso é extremamente preocupante, não só porque a gente está perdendo o cerrado, mas porque quando a gente analisa essa área que a gente tem de cerrado, as unidades de conservação elas são muito poucas, e elas não têm grandes áreas, né? Então, quando a gente pensa na área do cerrado como um todo, o cerrado está muito pouco protegido. Então, essas áreas que elas estão sendo protegidas, elas são muito escassas, elas são desconectadas em geral, e também, muitas vezes, elas não estão de acordo com as prioridades para a conservação do bioma. Então, elas estão localizadas em pontos que não necessariamente a maior diversidade do cerrado está localizada nesses pontos, né? Isso é extremamente preocupante sobre todos esses aspectos, né, que eu coloquei aqui para vocês. Então, aqui nesse mapa a gente pode ver um pouquinho, né, de onde estão as áreas de proteção integral, que são aquelas que são mais restritas, né, que você tem uma dificuldade muito maior de exercer qualquer atividade que não seja algumas poucas listadas na legislação, que tem a ver, em geral, com a pesquisa, e algumas mais abertas, né? E daqui dá para ver também, já pelas cores, que as áreas que são de uso sustentável, ou seja, que elas são mais flexíveis em termos do uso e da própria exploração da unidade de conservação, elas ocupam uma porção significativa também do bioma, o que gera uma preocupação adicional ainda, né? Ainda mais quando o nosso presidente diz que esse ano a gente não vai ter nenhuma unidade de conservação mais sendo criada, né? Então já dá para ver que as perspectivas para o Cerrado em geral, elas são bem negativas, né? Nesse sentido de que a gente está perdendo muito, a gente está perdendo muito rápido, e a gente tem muito pouco dele protegido, ele não é muito propagado, não é muito divulgado em geral, né? Tem poucas pessoas sabem sobre o Cerrado. Eu sempre, quando eu saio do Brasil, que eu posso, eu sempre procuro fazer uma talk também, uma palestra sobre o Cerrado, justamente para divulgar. É um bioma extremamente interessante de ser estudado, né? Pela diversidade de ambiente, de fauna, né? E vários outros aspectos e quesitos que existem aqui, que são interessantes de explorar, mas que ainda tem pouca atenção, né, da comunidade internacional, e também ele está sendo perdido muito rápido. Isso fica bem preocupante também, bem interessante, quando a gente pega sob o ponto de vista dos mamíferos, né? E agora começando a olhar um pouco mais sobre a ótica, né, do que eu trabalho, né? A gente tem uma taxa de descrição de mamíferos, né, no Brasil, que a gente tem descrições, pelo menos uma espécie nova de mamífero sendo descrita a cada ano, né? Isso nos últimos 10 anos, né? Isso é muita coisa, né? No Cerrado, nos últimos 20 anos, a gente teve aproximadamente 19, nos últimos 20 anos registrados, né, a gente teve aproximadamente 19 espécies novas de mamíferos sendo descritas, né? Isso é muita coisa. É quase uma espécie de mamífero por ano. Isso porque a gente não conhece a nossa fauna, né? A gente está perdendo coisas que a gente não tem a mínima noção ainda que existem lá. E quando a gente fala de fauna brasileira e descrição de novas espécies, a gente não está falando sempre de uma espécie de rato, de roedor, né? Uma espécie de morcego, que são mamíferos que são amplamente distribuídos, são muito ricos, mas que eles são pouco conhecidos, né? A gente está falando de coisas que são golfinhos, né, ou golfinhos botos, né, ou primatas, ou mesmo antas. A gente ainda está descrevendo espécies novas de antas no Brasil, né, nos últimos 10, 15 anos. Então a gente sabe muito pouco sobre a fauna brasileira e sobre a fauna que a gente tem aqui no Cerrado, mas essa fauna está sendo perdida sem a gente mesmo conhecer ela. Isso aqui é um dado que eu trouxe que eu achei bem interessante também, e sempre me chamou a atenção, é que o Brasil a gente tem uma dificuldade muito grande de trabalhar com dados genéticos no Brasil. Isso ficou bem claro no meu doutorado em Londres, né? Eu trabalhei com DNA barcoding, né, das fezes dos morcegos da Costa Rica, mas tinha um brasileiro também que trabalhava na Mata Atlântica com DNA barcoding também das fezes dos morcegos lá. E ficou bem clara a diferença, no tanto que era difícil de tirar amostras genéticas da Costa Rica
com relação a quanto que é difícil tirar amostras genéticas do Brasil. A nossa legislação é muito estrita, né, que em alguns pontos pode ser extremamente positivo, mas ela também dificulta muito, não só colaborações, né, com o exterior para trabalhar nesse sentido, né, mas também com a gente conhecer também a fauna que a gente tem aqui no Cerrado, e no Brasil também como um todo. Então esses são dados que eu tirei, são mapas que eu tirei e dados que eu tirei do Bolt Systems, né, que é o principal método de arquivamento que a gente tem de DNA barcoding, né. DNA barcoding também é uma das formas que a gente tem de descrever, de ajudar a descrever novas espécies. Então a gente dá para ver que para mamíferos no mundo, a gente tem cerca de 120 mil, né, registros, né, publicados no sistema, né, no arquivo do Bolt Systems, né, em 191 países, 206 instituições. E isso chega a 3.145 espécies, né, de mamíferos. Quando a gente vem e traz isso para o Brasil, né, o Brasil, apesar de ter uma área que é muito grande, né, a gente é um dos maiores países, né, do mundo, né, e a gente tem um registro, uma quantidade de registros de DNA barcode muito baixa para o tamanho do nosso país. Né, então a gente tem 1.530 registros publicados, né, eu tirei esses registros há cerca de 4 meses atrás, mais ou menos, 2, 3 meses atrás, na verdade. Né, pode ter uma certa variação nisso, mas a gente tem ainda um número de registro muito baixo para o que seria esperado, não só pela nossa biodiversidade, mas também pelo tamanho do nosso país. Né? Isso também gera uma dificuldade a gente descrever novas espécies e conhecer a nossa fauna, porque o DNA barcode é uma das formas mais simples e acessíveis também que a gente tem de descrever espécies, ou pelo menos é uma metodologia que ajuda muito mais a descrever espécies. Né? E quando a gente olha para o número de espécies aqui, são só 163. Né? A gente tem mais de 700 mamíferos, de espécies de mamíferos descritas no Brasil. Né? Então a proporção que a gente tem aqui de registros, né, mas também de mamíferos estudados aqui com DNA barcoding é muito baixa ainda para o potencial que a gente tem e para o potencial de espécies que existe no Brasil. Né? A gente tem cerca de 180 espécies de morcegos descritas hoje para o nosso país, mas eu tenho certeza que esse número, se a gente for começar a trabalhar com DNA barcoding associado a outros métodos de descrição de espécies, ele é com certeza muito mais elevado do que isso. Mas a gente encontra essa dificuldade de estudar um pouco a nossa diversidade, né, de conhecer um pouco a nossa diversidade. Né, alguns dados sobre a diversidade de morcegos no Brasil, né, só entrando um pouquinho mais no tema da palestra, no foco, né, a gente tem no Cerrado, isso era um dado de 2012, né, 101 espécies de morcegos descritas, hoje a gente já está com mais de aproximadamente 120 espécies de morcegos descritas, né, para o Cerrado, e isso chega a ser quase 50% da fauna de mamíferos do Cerrado. Então, os morcegos são um grupo de mamíferos que ele é extremamente importante, não só pelos papéis ecológicos que eles desempenham, não, como dispersores de sementes, polinizadores, inclusive predadores também, mas também pela proporção de espécies que eles representam dentro do Cerrado e dentro da fauna brasileira, né, de mamíferos como um geral. Só lembrando que aqui no Cerrado a gente tem uma família também que ela é extremamente interessante de estudar, porque ela é uma das famílias mais diversas, ecologicamente falando, dentro dos mamíferos, né, que é a Philostomide. Ela só ocorre aqui na região neotropical, então ela só ocorre aqui na região da América Latina, e ela é extremamente diversa, como vocês podem ver aqui. Você tem morcegos com diversos formatos de crânio, cada formato de crânio desse é associado com um hábito alimentar específico, né, então você tem morcegos que são extremamente especializados em polinização, com focinhos bem alongados, eles são capazes de planar, né, hover, né, eles são capazes de parar no ar e voar parados como um beija-flor, tanto é que eles são chamados de morcegos beija-flores. Você tem também morcegos que são insetívoros, que têm folhas nasais mais desenvolvidas, que são capazes de uma ecolocalização muito mais acurada e detectar insetos em lugares que outras espécies de morcegos não conseguiriam. Você tem, inclusive, espécies que são carnívoras, que vão estar predando também outros vertebrados, como sapos, morcegos, aves, e répteis também. Você tem espécies que são hematófagas, né, que vão se alimentar de sangue. Essas espécies são a minoria. Né? A gente tem hoje aproximadamente 1.400, 1.420 espécies de morcegos descritas no mundo, mas dessas 1.420, só 3 delas se alimentam de sangue, sendo que 2 delas são relativamente bem incomuns, né, de se encontrar, e nem todas elas, em geral, se acredita que se alimentam frequentemente do sangue de mamíferos também. Né? Existe ainda um desconhecimento muito grande dessa parte da dieta dos bichos, mas, em geral,
apenas uma vai se alimentar mais incisivamente no sangue de mamíferos. E a gente tem também espécies que são dispersoras de semente, né? Então, que elas têm um aparato mandibular, né, e craniano muito mais forte, uma mordida muito mais potente, que é totalmente adaptada para morder os frutos, né, que são muito mais duros, e também para dispersar sementes a distâncias que muitas vezes outras aves ou outros mamíferos não conseguiriam dispersar. E essa é uma das principais importâncias também dos morcegos, né? Quando a gente pensa no contexto de desmatamento e de perda de hábitats, né, os morcegos são os principais grupos que eles conseguem não só atravessar áreas degradadas a longas distâncias, mas também que eles dispersam sementes ao longo do caminho. E muitas vezes essas sementes são de espécies pioneiras, o que ajuda também no reflorestamento dessas áreas. Isso não é válido para outros grupos, né, que eles têm uma dispersão mais restrita, eles não atravessam áreas degradadas, ou não são dispersores de sementes também. Eles também têm uma importância grande na polinização, como eu estava falando, né, eles polinizam diversas plantas na região tropical. E uma curiosidade é que, de todas as famílias de morcegos que existem, a gente só tem duas que são especializadas em frutos e néctar, né? E uma delas é a Philostomys, que ocorre aqui na região tropical, e outra é a Pteropodis, que ocorre na região paleotropical. Mas só para ressaltar um pouquinho da importância deles. Então a gente tem essa evolução aqui, que eu estou falando dos filostomídeos, né? Dentro dessa família, diversos hábitos alimentares diferentes, com diversas importâncias ecológicas também, diferentes entre eles. Mas só lembrando que o hábito ancestral dos morcegos era insetivoria, né? 70% das espécies de morcegos são insetívoras, né? Ou estritamente insetívoras. Quando a gente começa a ver quais são as ameaças dos morcegos, né, a gente faz um acesso da IUCN, né, que é a principal base de dados para avaliar os perigos que as espécies apresentam ou que estão sofrendo, né, a gente tem uma clara distinção entre todas as ameaças, né? Então a gente vê claramente que a perda de hábitat, né, ou a mudança do habitat original dos morcegos é o que afeta ou que ameaça a maior parte das espécies, né, ou grande parte das espécies, né? Então a gente tem aqui mais de 500, né, quase que 550 espécies de morcegos, e que é mais do que um terço das espécies, né, que a gente tem descritas hoje, sendo ameaçadas por mudança de hábito, né, mudança no uso da terra, né? E é basicamente desmatamento, né? Então, desmatamento é a principal forma de ameaça que a gente tem às espécies de morcegos no mundo inteiro. Só que quando a gente analisa os estudos, né, sobre o impacto das mudanças de fragmentação, de desmatamento nos morcegos, eles são muito restritos ainda, e eles são muito localizados também. A gente pode ver claramente nesse mapa que existe uma lacuna gigantesca em termos do que a gente entende sobre o impacto da fragmentação, da perda de hábitat nos morcegos em geral, em vários quesitos, né? E principalmente também no cerrado. A gente pode ver nessas bolas, né, que elas representam a quantidade de estudos que existem em cada um desses lugares, e as cores também, a quantidade de estudos que existem em cada um desses países. Então a gente dá para ver que a quantidade de estudos no Brasil ainda é extremamente baixa, e no Cerrado ela é mais baixa ainda. Até onde eu sei, na verdade, o meu estudo de 2017, né, do meu mestrado, foi um dos primeiros que analisou a perda de hábitat, o impacto da perda de hábitat nos morcegos do Cerrado. Alguns outros estudos já tinham avaliado isso um pouco, mas não de uma forma sistemática. Então dá para ver que a gente tem um campo ainda para explorar muito grande nesse aspecto, que a gente ainda sabe muito pouco. Apesar de a gente estar perdendo muito da diversidade do Cerrado e muito rápido, a gente sabe muito pouco ainda qual que é o impacto que isso está trazendo para as espécies que ocupam esse domínio. Só para complementar também, para falar para vocês, eu não sei se todo mundo conhece, todo mundo já teve experiência de trabalhar com morcegos pelo menos por uma noite, poucas noites, mas aqui na região tropical, a principal forma que a gente tem de trabalhar com morcegos são as redes de neblina. Então são basicamente redes que elas foram desenvolvidas para capturar inicialmente pássaros, né, mas que depois elas migraram para o estudo dos morcegos. Então, elas são redes extremamente finas, elas têm certas bolsas, né, que elas se formam com a rede, com o dobramento ali da rede, e o morcego vai voando, ele vai ecolocalizando, mas espécies que não têm uma ecolocalização tão boa, elas em geral não conseguem, entre aspas, ver essas redes. Então elas acabam voando, né, através da rede, e quando elas atravessam a rede, elas acabam ficando presas nessas bolsões que se formam na rede. Espécies que são insetívoras, elas têm uma ecolocalização na capacidade de visualização desses filamentos da rede que é muito melhor, e elas são
capturadas com muito maior dificuldade. Então, na verdade, quando a gente fala de estudos com morcegos na região tropical, no Cerrado, em grande parte esses estudos são focados ainda em espécies frugívoras, ou polinizadoras também, porque elas não têm uma ecolocalização tão apurada quanto essas outras espécies em termos da detecção dos objetos no ambiente, para poder voar ou se deslocar, ou se desviar desses objetos, né? Mas também, principalmente porque elas se deslocam muito mais próximo ao solo também. Muitas espécies de morcegos insetívoros, elas vão se deslocar muito mais próximas do dossel, o que dificulta muito a captura delas e o estudo dessas espécies também. Pode ser feito por meio da ecolocalização, mas isso ainda é relativamente uma tecnologia no Brasil e na América do Sul, que ela é relativamente nova, né? Os pesquisadores europeus de morcegos, eles são muito mais acostumados com a ecolocalização, porque é muito mais fácil de estudar isso lá, por meio dessa técnica, porque os morcegos são muito ameaçados, é muito difícil conseguir permissões de campo para você capturar um morcego. Mas aqui no Brasil isso é muito mais fácil nesse sentido de a gente estudar. Só voltando nessa questão da perda de hábitat, né, quando a gente fala da perda de habitat, ela impacta, né, diversas espécies, mas ela pode ter um impacto que ela é positivo, ou, ao contrário do que algumas pessoas podem pensar também, ela tem um impacto que ela pode ser, né, positivo ou negativo. Então a gente tem espécies que elas se beneficiam com a perda de habitat, ou espécies que elas se prejudicam, né, com a perda de habitat. Mas você pode pensar, pode perguntar, né, mas como é que uma espécie vai se beneficiar, né, da perda do habitat dela, né, que muitas vezes essas espécies elas são especializadas num nicho dentro do habitat que é muito específico. Então, algumas espécies elas são especializadas, por exemplo, em espécies pioneiras de plantas, né? Então, essas espécies pioneiras elas surgem quando existe alguma perturbação no ambiente. E quando você gera uma perturbação em massa, como desmatamento, muitas dessas espécies pioneiras elas invadem o habitat, né? E isso gera um novo nicho para ser explorado para espécies que são especializadas nesse nicho, como são algumas espécies de morcegos. Então, o que a gente tem quando a gente corre desmatamento, de uma forma geral, para os filostomídeos, né, para os morcegos neotropicais frugívoros, né, que são os filostomídeos, a gente tem que, em geral, os morcegos frugívoros, eles podem ser beneficiados, nem todas as espécies são beneficiadas, e nem todos os contextos de desmatamento beneficiam essas espécies, mas muitas vezes o que a gente pode observar é que espécies frugívoras de morcegos elas são beneficiadas pelo desmatamento, justamente por esse influxo, né, das plantas pioneiras que dão alimento para eles, apesar de eles terem que se deslocar nessa matriz fragmentada, nesse espaço aberto que pode ter outros problemas associados, mas eles já têm mais alimentos nessas áreas, né, ou podem ter mais alimentos disponíveis, enquanto que a gente tem outras espécies que a gente chama de losers, né, ou perdedores. E por que elas perdem? Né? Porque elas têm uma dificuldade de se deslocar nessa matriz, ou porque elas perdem o alimento dela, ou porque elas perdem alguma outra fonte de recurso que é importante para a manutenção e para a sobrevivência delas nesse ambiente. Então a gente tem, por exemplo, a perda de espécies de morcegos que são topo de cadeia, como Crotopterus auritus ou Vampirus spectrum em geral, que são espécies que se alimentam de outras espécies, né, de vertebrados, e que o ambiente tem que estar preservado para elas encontrarem esses alimentos, ou pelo menos é isso que se acredita até hoje. E você tem perda de espécies também que são polinizadoras, né, como, por exemplo, a Glossophaga soricina, que é uma espécie que ela é nectarívora e que ela tem uma demanda energética muito grande. Então, para ela fica difícil se deslocar num ambiente desse, que ele tem vastidões, né, que você não encontra alimento que são grandes, né, tem distâncias que você tem que percorrer que são muito grandes até você encontrar algum alimento. E como ela tem uma demanda energética, né, eles não recebem o nome de morcegos beija-flor, eles realmente têm uma demanda energética também que é muito alta. Isso acaba com a escassez de alimento e impossibilita não só a existência, mas muitas vezes o deslocamento dessas espécies numa matriz que ela é fragmentada. Interessante também que essas espécies, né, cada grupo de morcegos, elas têm um diferente threshold, né, então um diferente limite para quando esse desmatamento começa a impactar na abundância e na riqueza de espécies, né. Então esse aqui é um estudo de uma colaboradora minha, de uma amiga minha, da Renata Milaert, né, que ela analisou quando que a abundância desses grupos de morcegos eles começam a diminuir conforme começa a acontecer uma perda de hábitat. Então você pode ver aqui que para morcegos nectarívoros você tem uma queda acentuada na abundância, até que ela chega num mínimo aqui por volta de 40%, quando você tem uma perda de 40% de 60% do habitat,
né, você tem só 40% do habitat remanescente, você já tem uma perda, a abundância de morcegos já está no nível mínimo. E esse threshold, né, ele é muito maior para algumas outras espécies, como a frugívora, por exemplo, que necessitam de uma perda de habitat teoricamente muito maior para que elas cheguem ali ao limite ou ao mínimo, né, da abundância delas no sistema. Né? E não dá para ver claramente que cada grupo de morcegos, né, e cada grupo ecológico também aqui, eles têm um threshold, né, tem um limite diferente para o quanto que eles conseguem aguentar de desmatamento no ambiente até que a abundância deles seja muito reduzida. E filostomia também, né, que essa aqui é o grupo de morcegos que são mais voltados para a carnivoria, também tem um threshold que cai, né, aqui tem uma curva bem, uma inclinação bem alta aqui para queda na abundância, e isso se atinge aqui por volta dos 40%, 50% de habitat remanescente. E os hematófagos têm um padrão um pouco diferente que das outras espécies. Né? Quando esse aqui é outro artigo também de uma colaboradora minha agora, que a gente está trabalhando num outro artigo relacionado com isso, mas um outro aspecto da diversidade do cerrado, mas ela basicamente analisou aqui, dentro do cerrado, das áreas que são remanescentes, onde que está a riqueza de espécies do cerrado e onde que estão as unidades de conservação. Então a pergunta dela é, será que a gente está preservando as espécies de morcegos onde elas realmente precisam ser preservadas, onde a gente ainda tem cerrado e onde existe um grande número de espécies? Será que é lá que está essa unidade de conservação preservando elas? Então dá para ver que claramente por esse mapa que esse não é o caso. Né? A gente tem aqui as áreas amarelas, que são áreas mais frias no mapa, né, com poucas espécies. A gente tem áreas mais vermelhas, que são áreas que são mais quentes, ou com mais espécies. E os quadrados aqui no mapa são as unidades de conservação. Então dá para ver que as unidades de conservação estão sim posicionadas, né, obviamente, em lugares que têm cerrado preservado, mas que muitas vezes elas não capturam o máximo do que a gente poderia em termos da diversidade máxima de espécies do cerrado naquele local. Né? A gente tem lugares que, alguns lugares sim, mas em grande parte dos lugares essa diversidade que ela captura ainda é baixa, né, para a preservação das espécies para o cerrado como um todo. Aqui eu começo a entrar um pouco mais no meu estudo agora do mestrado. Né? Eu basicamente avaliei o impacto do desmatamento, né, do cerrado nas assembleias de morcegos. Na assembleia nada mais é do que a riqueza de espécies ou a composição de espécies de morcegos daquela região naquele momento no tempo. Né? Então eu avaliei basicamente em cerrado senso estricto e nas matas de galeria, e o que eu considerei como preservado e degradado foi basicamente dentro e fora de unidade de conservação, mas que as matas e cerrados eles tinham características bem específicas. Então, quando os cerrados eles tinham, da unidade de conservação, eles eram preservados, eles tinham mais ou menos essa cara, eu não avaliei parâmetros mais quantitativos da estrutura da vegetação para poder comparar o efeito disso, mas dá para ver claramente que a diferença era bem marcante entre um cerrado senso estricto dentro de unidade de conservação e um pasto fora de unidade de conservação, que tinha gado e algumas vezes algumas árvores esparsas, né, no ambiente. E as matas de galeria também eram muito distintas. As matas de galeria, em geral, qualitativamente falando, né, elas eram muito mais largas, né, a largura delas era muito maior dentro das unidades de conservação, e elas não tinham muitos gaps, né, não tinham muitos clareiras dentro da mata de galeria. Enquanto que isso, quando você ia para mata de galeria fora da unidade de conservação, essas matas tinham uma largura muito mais reduzida e elas eram formadas por grandes clareiras no meio da mata. Então você tinha áreas aqui que elas eram completamente desmatadas dentro da mata, enquanto que aqui, nas áreas dentro da unidade de conservação, a mata era muito mais fechada e densa. Isso gerou uma resposta bem interessante em termos dos morcegos, né? E até certo ponto inesperado para mim. Né? Eu avaliei para os dois ambientes, né? Só que a diferença mais clara ficou no cerrado senso estricto. Né? Talvez justamente por essa grande diferença também mais radical, né, na mudança da estrutura da vegetação, você tem uma mudança de uma vegetação que é mais completa para uma vegetação que ela está completamente ausente, no caso do cerrado senso estricto, né, e uma vegetação que ela é presente nos dois casos, mas ela tem um grau de degradação muito menor em comparação com o cerrado, né, no caso da mata de galeria. A gente teve aqui assembleias de morcegos que elas foram completamente diferentes entre as unidades de conservação e os pastos.
Então, o que a gente viu é que, na verdade, aparentemente, os pastos, eles propiciam, né, ou eles dão margem à sobrevivência e à existência de espécies que elas não ocorrem, ou a gente não capturou essas espécies em áreas preservadas. Então, isso gera um efeito bem interessante em termos dos winners and losers, né, desse jogo, né, que a gente está jogando com o meio ambiente. E também as matas de galeria, dentro e fora de unidades de conservação, elas tiveram uma sobreposição muito maior em termos da composição de espécies. Mas, interessantemente, a gente não viu uma diferença muito clara, né, entre a riqueza de espécies nesses dois ambientes, né? Então, a mata de galeria preservada e degradada teve uma riqueza de espécies de morcegos, né? Um número de espécies de morcegos muito próximo entre elas, e a Cerrado Sem Estricto, em comparação com o pasto, na verdade, o pasto ele teve uma riqueza de espécies que tendeu, né? Não foi, na nossa comparação tem ainda uma sobreposição, então não dá para dizer que foi maior, mas ela tem uma tendência, aparentemente, né, existe possivelmente uma tendência aqui da gente ter maior espécies de morcegos fora da unidade de conservação, nos pastos, do que dentro da unidade de conservação, o que é interessante, parece até, né, estranho, né, como é que uma área completamente degradada vai ter mais espécies de morcegos do que dentro da unidade de conservação. Mas nesse caso aqui, possivelmente isso foi devido a algumas poucas redes que a gente colocou próximas a piquezeiros nos pastos, e que a gente acredita que esses piquezeiros também deram um boost, né, na riqueza de espécies nos pastos, né, e que foi um dos grandes achados também desse estudo do mestrado. Eu acho que os piquezeiros eles funcionam como um stepping stones, né, mas isso é mais uma opinião minha do que um testado estatisticamente testado no meu mestrado, mas ficou claro que essas espécies de morcegos nos pastos, a maior parte delas foram capturadas em piquezeiros ou em redes montadas em frente a piquezeiros nos pastos, né, então os piquezeiros ou árvores remanescentes nos pastos têm um potencial muito grande de aumentar a diversidade de espécies no cerrado e em lugares que são extremamente degradados. A gente comparou também a condição corporal, né, que é basicamente de uma forma calculada, de certa forma semelhante à nossa também, ao nosso IMC, né, ao nosso índice de massa corporal. Então a gente queria ver, será que os morcegos, dentro e fora de unidade de conservação, será que o desmatamento está influenciando a condição corporal deles? Né? Será que eles estão mais bem nutridos, né, ou mais bem alimentados, talvez fora de unidade de conservação, ou dentro de unidade de conservação, e qual que é o impacto que o desmatamento está tendo nessas espécies? Né? Então a gente avaliou, a gente conseguiu dados, né, em termos de capturas, né, para avaliar 7 espécies, e 2 delas, na verdade, apresentaram uma condição corporal, né, então elas estavam mais gordinhas, né, fora de unidade de conservação, do que dentro de unidade de conservação, e nos 2 casos foram matas de galeria. Né? Então, Artibiodes litteratus e Dermanura cinerea, né, que são 2 espécies que são frugívoras, elas tiveram uma condição corporal maior fora de unidade de conservação em matas de galeria do que dentro de unidade de conservação, que a gente associou a esse fato de que provavelmente espécies pioneiras estariam chegando nessas áreas e que estariam aumentando, né, a disponibilidade de alimento para essas espécies. E a gente avaliou também a reprodução desses grupos de morcegos, né? Então, a gente teve dados para avaliar a reprodução de 5 espécies e a hipótese era semelhante à outra, né? A anterior que eu tinha comentado com vocês. Então, a gente queria avaliar se de alguma forma o desmatamento poderia estar influenciando na reprodução das espécies de morcegos, justamente por todos esses quesitos que a gente está conversando agora, né? Por falta de alimento, diversidade de deslocamento, e isso estaria dificultando que essas espécies conseguissem se reproduzir nessas áreas. E a gente encontrou para a Carolia perspicillata, que é uma espécie que é frugívora e que se foca também em plantas pioneiras, que a reprodução dela foi maior em matas de galeria fora de unidade de conservação. Então, esse foi um achado bem interessante também, que a gente conseguiu achar só para unidade de conservação, só para matas de galeria, e que as áreas degradadas fora de unidade de conservação aparentemente estão beneficiando algumas espécies de morcego, de grupos frugívoros, né, focados em plantas pioneiras, de uma forma muito específica e bem diferente das outras espécies. Esse aqui é um estudo que foi publicado, não é meu, né, foi publicado pelo grupo da minha orientadora do mestrado também, da Ludmilla, e que avaliava mudanças na riqueza, na diversidade funcional e na diversidade filogenética de morcegos, né, capturados por rede e por monitoramento acústico também, em diferentes níveis de degradação, em diferentes fitofisionomias do cerrado também.
e deu para ver que a riqueza de espécies é claramente uma das mais afetadas pelo desmatamento. A riqueza, a diversidade funcional e diversidade filogenética são um pouco mais complexas, mas também tem um certo decréscimo, mas a riqueza de espécies é o que foi mais claramente afetado. Esse aqui foi um estudo que eu publiquei, foi uma nota que eu publiquei do meu mestrado também, que a gente avaliou, a gente estava capturando morcegos em uma mata de galeria e de repente a mata de galeria começou a pegar fogo. A gente teve que retirar todas as redes no meio da captura, mas isso no final das contas virou não só uma aventura, mas também parte dos artigos que eu publiquei. Né? A gente voltou posteriormente nessa mata de galeria e a gente já mostrou essa mata de galeria por 6 noites ao longo do tempo, e o que a gente viu foi uma recuperação da assembleia de morcegos ao longo do tempo. Então a gente viu que um dia depois da queimada, né, que destruiu completamente a mata de galeria, a gente teve 4 morcegos, né, de uma espécie. 3 meses depois a gente teve 10 morcegos, né, de 4 espécies. E 7 meses depois a gente teve 33 morcegos capturados, né, de 8 espécies. Então, aparentemente, as matas de galeria, que são ambientes que normalmente não tendem a queimar com tanta facilidade no cerrado, elas têm uma resiliência aparentemente grande, né, ou aparentemente, pelo menos, elas são capazes de se recuperar de uma certa forma ao longo do tempo no cerrado. Só que o problema é que a gente não sabia qual que era a riqueza de espécie anterior a essa queimada. Então fica difícil fazer qualquer comparação e dizer qualquer coisa sobre essa recuperação aqui ao mesmo tempo, mas dá para ver aqui que pelo menos os morcegos recolonizaram a área e teve uma certa recuperação nessa área. Outra quesito importante também para os morcegos no cerrado são as cavernas. Né? As cavernas no Brasil, elas representam abrigos para mais de ou cerca de 40% das espécies de morcegos no Brasil, e incluindo vários filostomídeos também no meio dessas espécies. Esse é um artigo que eu publiquei com o Rafael, né, com o professor de vocês, Rafael Igor, né, que saiu agora em 2018, que foi um levantamento que a gente fez de morcegos cavernícolas para o Brasil inteiro, incluindo o Cerrado. E o que a gente viu é que o Brasil ele é muito pouco mostrado ainda para cavernas, né, para morcegos cavernícolas. A gente tem cerca de 200 cavernas, né, amostradas, mais ou menos, para morcegos. Na época a gente terminou, né, o levantamento bibliográfico. E cerca de 72 espécies de morcegos e 10 mil indivíduos capturados nessas cavernas. Isso, quando a gente compara com o tanto de cavernas que tem registradas no Brasil, isso é muito pouco. Né? Na época que a gente levantou esses dados, tinham cerca de 10 mil cavernas amostrais registradas no Brasil e cerca de só 200 delas tinham sido amostradas para morcegos. Só que a gente não sabe pouca coisa de cavernas também. Então a gente tem um conhecimento muito baixo, não só das cavernas que existem no Brasil, mas também dos morcegos que existem dentro dessas cavernas ainda. Esse é um projeto que eu estou tocando agora com um colaborador no Reino Unido, com o Tom, e que a gente está avaliando, na verdade, a gente está tentando associar a proteção das cavernas brasileiras, né, com as espécies de morcegos cavernícolas e as unidades de conservação. Então, será que a gente está preservando as cavernas para esses morcegos cavernícolas nos lugares certos? Ou será que a gente está preservando cavernas que são ricas em termos de espécies de morcegos? Né? Será que essas cavernas estão sendo preservadas? E a primeira impressão que a gente teve é que a gente não está, com certeza, preservando o que a gente tem de abrigos para os morcegos. Né? A gente pode ver esses pontos azuis, o tamanho dos pontos azuis representa a quantidade de espécies potencial, né, de morcegos que existem naquela caverna, né? Cada ponto azul é uma caverna no mapa, e o tamanho da bola representa a quantidade de morcegos potencialmente que poderia existir naquela caverna. E dá para ver que a maior parte dos pontos azuis não está circundada por polígonos pretos, né? Então, a maior parte dessas cavernas não está protegida contra qualquer tipo de ameaça, como mineração ou mesmo instalação de usinas eólicas ou outros problemas relacionados com a exploração e desmatamento do ambiente. Só que o que é preocupante nisso também é que, em geral, as cavernas no Cerrado, elas têm uma riqueza e uma abundância que aparentemente são muito maiores do que em outros biomas. Então, elas deviam ser cavernas que deviam ser priorizadas para conservação, mas que a gente não está, aparentemente, fazendo isso muito bem também. Elas têm uma composição de espécies também que é relativamente distinta em termos das espécies e da abundância, como essa abundância das espécies está distribuída também com relação a outros biomas. Mas, em grande parte, o Cerrado brasileiro tem uma composição de espécies que se assemelha muito aos outros biomas. E esse foi o terceiro que eu publiquei, esse foi
de uma colaboração na engenharia florestal, quando eu trabalhei lá como técnico, foi um aluno de graduação que eu orientei, a gente publicou, né, um estudo para verificar onde a gente precisaria, né, alocar esforços, né, para a preservação de fitofisionomias do cerrado para morcegos frugívoros, né, ou para morcegos que são frugívoros e polinizadores. Né. Então, o que a gente basicamente fez foi um levantamento bibliográfico também de todas as espécies de plantas que estavam sendo usadas na dieta dos morcegos e para quais biomas, para quais fitofisionomias, desculpem, que essas espécies de plantas elas estavam localizadas. Então, aqui a gente tem basicamente as fitofisionomias que a gente já mostrou. A gente colocou o número aqui, o nome delas aqui embaixo. Se alguém quiser ver depois, eu vou disponibilizar isso para vocês. Tem um estudo também para ler. Mas o que a gente viu basicamente é que matas de galeria, elas contêm não só a maior parte das interações, né, ou seja, a maior parte das plantas que os morcegos usam na dieta deles, né, os morcegos frugívoros e polinizadores, mas também a maior quantidade de espécies de morcegos do que os outros ambientes. E que elas têm um papel crucial, que eu vou mostrar para vocês nas próximas imagens, na conservação não só das espécies de morcegos frugívoros, mas também na interação que esses morcegos desempenham com as plantas, né, que eles consomem na dieta. Esse aqui foi um dendrograma que a gente montou para esse mesmo estudo, e o que a gente queria ver era o quão similar as espécies de plantas nessas fitofisionomias, elas são, as espécies de plantas presentes na dieta dos morcegos, elas são entre as fitofisionomias. Então a gente tem aqui uma rede de interações, né, que a gente montou, que basicamente tem as espécies de morcegos de um lado, as espécies de planta do outro, as fitofisionomias do outro, desculpe, no lado direito os morcegos, no lado esquerdo as fitofisionomias, e cada linha de interação entre essas duas caixas, né, elas são representadas por uma espécie de planta. Então, toda vez que uma espécie de morcego da direita tem um link com uma dessas caixas aqui no lado esquerdo, né, de uma fitofisionomia, ela tem uma espécie de planta que está na dieta. E quanto mais largo for o link, mais espécies de plantas essa espécie de morcego vai ter com essa fitofisionomia. Dá para ver que claramente que, por exemplo, Artibas littoralis, ele tem uma quantidade de interações, uma quantidade de plantas em matas de galeria, né, que as matas de galeria têm muitas espécies de plantas que estão contidas na dieta, né, de Artibas littoralis. Então ele tem muitas conexões aqui. E a largura da caixa aqui das fitofisionomias representa a quantidade de plantas que aquela fitofisionomia tem para a dieta de morcegos frugívoros em geral no cerrado. Dá para ver aqui também que a mata de galeria as matas de galeria, segundo o que a gente sabe até hoje, elas têm uma lacuna grande de conhecimento também com relação à dieta de morcegos no cerrado, mas o que a gente sabe até hoje é que as matas de galeria representam ou contêm, né, a maior quantidade de espécies de plantas para a dieta dos morcegos. Mas mais interessante que isso, essas espécies elas são diferentes das outras fitofisionomias. Então, quando a gente montou esse cluster dendrogram, a gente viu que, na verdade, as matas de galeria contêm interações que elas são únicas para os morcegos no cerrado. E que, se a gente extinguir esse ambiente, a gente está perdendo não só essas interações, mas a gente pode estar potencialmente extinguindo diversas espécies de morcegos no cerrado, porque eles não vão ter alimento para consumir, essas interações vão estar sendo perdidas. A gente fez essa outra análise de modo de interação para ver também que espécies de morcegos estariam especializadas em que tipo de ambiente dentro do cerrado. E o que a gente viu é que a gente tem blocos de espécies de morcegos que são adaptadas a diferentes ambientes, são especializados em diferentes ambientes. E que esse ambiente também tem uma certa agregação dentro deles que explica essa especialização dos morcegos. E, por último, o que a gente fez foi a gente simulou a exclusão, o desmatamento de algum desses ambientes para ver qual que seria o impacto, não só na riqueza de espécies de morcegos, mas também nas interações que eles desempenham nesses ambientes, que eles têm com esses ambientes. Então a gente viu que no cerrado como um todo a gente tem 28 espécies de morcegos, com 288 interações entre esses morcegos e as plantas do ambiente do cerrado. E quando a gente exclui florestas, a gente perde 9 espécies de morcegos que são extintas nesse processo, devido justamente à extinção das plantas que eles se alimentam. E a gente tem uma perda muito grande das interações desse sistema, do sistema como um todo. Quando a gente exclui savanas, apenas savanas,
nenhuma espécie de morcego se extingue devido à perda de espécies de plantas, e a gente tem uma perda muito menor do que florestas aqui em termos das interações. E quando a gente exclui só as formações campestres, né, a gente tem extinção de uma espécie de morcego devido à perda de espécies de plantas, ou seja, todas as espécies de plantas dessa espécie de morcego estavam em ambientes campestres, por isso que ela foi extinta. Então tem uma especialização, né, relativamente baixa desses dois ambientes, das espécies de morcegos desses dois ambientes aqui com relação a florestas. E também uma quantidade relativamente baixa de interações foi perdida com relação aos ambientes mais florestais. Isso é o que eu tinha para falar mais para vocês sobre informações aqui. Eu acho que eu já até passei um pouco aqui do tempo, mas só eu fui secretário eu fiz parte da Secretaria Regional do Cerrado durante o ano de 2018, junto com a Ana Martins. Então a gente desenvolveu esses estudos, né, uma forma de fomentar também o Cerrado, paralelo ao nosso trabalho na sociedade. A gente está agora desenvolvendo o Cerrado Bets, né, que é na verdade um grande dataset na onda, seguindo um pouco a onda do Ecology in Atlantic, né, para a Mata Atlântica. Eles estavam descrevendo, disponibilizando dados na Mata Atlântica com relação às espécies, né, e outras variáveis também do bioma. A gente está desenvolvendo, eu sou um dos coordenadores do projeto. A gente está desenvolvendo agora também um estudo para entender um pouquinho melhor. Eu não vou entrar muito de detalhes, porque a gente está no meio ainda disso, mas para entender um pouquinho melhor os impactos de desmatamento na Loncofila dequeseri, que é a única espécie, ou é uma das únicas espécies que a gente tem que são endêmicas do Cerrado, né, para mamíferos. E eu estou trabalhando agora junto com o Fabrício, né, que ele é professor agora no FPR, na orientação da Dayana para entender melhor como que essa diversidade de espécies em termos ecológicos, né, morfológicos, de dieta, de história evolutiva, ela se dá dentro dessas diversas fitofisionomias do Cerrado. Esses são alguns lugares que eu trabalhei, como o Rafael falou também, mas eu também não estou só focado no Cerrado e nos morcegos, né? Eu tenho agora, atualmente, alguns artigos também em andamento com um publicado com marsupiais, um com primatas na África também, um com tatu canastra no Peru e um com lince ibérico na Espanha também a caminho, que eu espero que logo, né, mais tardar ano que vem, eles estejam publicados. E isso também não foi feito sozinho, né? Acho que nada a gente faz ultimamente, né? Você não consegue fazer muitas dessas coisas sozinho, então eu tive muito apoio da minha família, dos meus amigos, né, da minha filha também, sempre foi uma inspiração para mim, e também de todas as instituições que eu trabalhei e dos meus supervisores e mestres aí que eu encontrei ao longo do caminho, que eu queria deixar meu obrigado também para eles e pelo Cerrado também, por ser um bioma tão incrível de ser estudado e com uma diversidade tão grande, que ainda continua sendo, né, ainda continua inexplorado, né, para quem quiser, né, dive, né, para quem quiser mergulhar nisso agora, tem muita coisa ainda para fazer. E é isso. Legal, Hernani. Valeu, cara. Pessoal, agora fica aberto para vocês. Quem quiser fazer alguma pergunta para o Hernani, aproveita a oportunidade. Ele pode perguntar qualquer coisa que ele responde. Qualquer coisa não, mas tô brincando. Então, eu fiquei. Boa noite, Hernani, boa noite, professor, tudo bom? Meu nome é Vinícius e achei interessante quando você, primeiramente, muito boa palestra, parabéns. Né? E achei interessante quando você começou a falar de desmatamento, né? E da questão dos morcegos que acabam se beneficiando e aqueles que acabam perdendo, né? Aquelas espécies. E atualmente eu estou desenvolvendo um projeto de PIC, né? Sobre o vírus da raiva aqui no DF. E daí eu estou trabalhando, a minha ideia é justamente fazer uma análise geoespacial de como comporta o vírus aqui, né? Como é que ele vai se comportando desde o ano de 2010 até o ano de 2020. E alguns resultados que eu estou conseguindo obter a partir por meio de análise no ArcGIS, né? É que aquelas áreas que possuem o solo mais exposto e aquelas áreas também que possuem uma vegetação um pouco mais um pouco menos saudável, né? Acabam tendo mais incidência do vírus do que aquelas áreas que têm uma quantidade maior de preservação.
E eu queria saber também se em algum estudo que você fez, você acabou pegando algum desmodos nas redes ou não. Eu peguei um no mestrado um pasto, né, perto de um pasto, mas foi só um. Mas isso também, eu acho que tem muito relacionado com o que você falou, acho que está muito relacionado com o tipo de transformação no uso da terra que a gente faz, né? Então você não corta, né, a terra muitas vezes só para deixar ela desmatada, né? Você bota soja, bota gado, e gado é uma coisa Sim, que sim. muito, né? O desmodos. Isso. Então, tem esse winners and losers também dentro de um contexto ecológico que é bem importante de ser analisado também. Mas eu não encontrei, no meu mestrado eu peguei um desmodo só, perto de um pasto, mas ainda estava muito próximo da unidade de conservação. Então acredito que ele veio de lá, então estava de alguma coisa ali perto, né? Mas não tive só um indivíduo. Muito obrigado aí pela resposta. Ô, Hernani, só uma pergunta aqui que veio do chat, ó. O Matheus está perguntando assim, ó, como começou essa vontade de estudar e aprender sobre esses morcegos? Foi a partir de uma dúvida ou algo do tipo? Isso é uma pergunta bem interessante, assim. Eu nunca tive uma paixão pelo Batman. O Batman não era meu super-herói favorito quando eu era criança, apesar de começar a gostar bastante dele depois, né? Mas eu fui atrás de um estágio com mamíferos, né? Inicialmente com o Jada, né? Foi com quem eu comecei a trabalhar. Eu fiz uma matéria com ele de mamíferos e eu comecei a procurar oportunidades com mamíferos. Ele tinha uma oportunidade disponível com morcegos na época e eu aceitei a oportunidade. Quanto mais eu estudei do grupo, mais eu me apaixonei, mais eu me interessei, e eu acabei cada vez mais me especializando, me aprofundando, mas eu também, fora do Brasil, essa tendência de especializar, às vezes, num grupo, ela não é tão frequente, assim. Muitas vezes as pessoas, elas estudam e têm papers publicados em vários grupos. Então, eu me especializei, de uma certa forma, em morcegos, né, ao longo do meu mestrado e, posteriormente, também. Mas uma das principais coisas que aconteceu quando eu cheguei no doutorado foi que os meus orientadores foram bem enfáticos, né, em falando que você não é morcególogo, né, porque isso é uma coisa que era bem forte comigo quando eu saí do Brasil, né, eu sou um cara que estuda morcegos, eu sou um morcególogo, né, e uma das coisas que eles enfatizaram mais no período do meu doutorado é você não tem que se enfatizar no grupo que você estuda, mas, na verdade, nas técnicas que você desenvolve e nas perguntas que você consegue resolver com elas, né, porque você consegue explorar uma diversidade muito maior de questões e também de grupos taxonômicos, né? Você não fica restrito a morcegos ou, sei lá, qualquer outro grupo taxonômico. Então, ao longo da minha carreira, eu tentei também começar a me diversificar um pouco mais em outros grupos taxonômicos e me importar muito mais com a pergunta do que com o grupo que eu estava trabalhando para responder essa pergunta, o que torna as coisas muito mais interessantes em diversos aspectos, assim, eu acho. E daí que eu comecei a, né, ter esses pezinhos ali nos primatas, né, nas marsupiais, em felinos também, tentar diversificar um pouco mais. Claro, com a abertura das pessoas também, né, trabalhando nesses temas. E aí, pessoal, mais alguém tem alguma pergunta? Eu tenho uma dúvida. Primeiramente, obrigado, Hernani, aí, pela palestra. Trabalho show de bola. Parabéns. Achei muito fascinante. E uma parte, quando você estava citando um trabalho da sua amiga, você falou sobre as unidades de conservação em áreas mais biodiversas no Cerrado. Isso é relativo, esse dado que você apresentou é relativo aos morcegos ou relativo à fauna geral? Só os morcegos em específico, né? Só os morcegos que nem sempre as unidades de conservação elas capturam ou elas estão localizadas aonde os morcegos têm a maior riqueza de espécies. Então, nem sempre elas estão protegendo o que teoricamente teria de mais biodiverso do cerrado para morcegos especificamente, né? Não desconsiderando todos os outros grupos taxonômicos, né? Esse trabalho foi bem específico só para morcego, né? Foi avaliando o impacto, né? Ou na verdade o grau de proteção das unidades de conservação para riqueza de espécie e também diversidade beta, né? Então quanto que elas variariam entre as áreas, né? Mas dá para ver claramente que nem sempre elas, ou na maior parte dos casos, elas não estão protegendo as áreas que teriam maior riqueza de espécies para o cerrado, pelo menos. Entendi, obrigado. Nada. E aí, pessoal, mais alguém? Eu vou fazer mais uma pergunta. Eu fiquei curioso, aqui a gente no meio dessa quarentena, né? E aqui em casa tem um quintal. Aqui no Bandeirante é cheio daquela árvore invasora
Spatódia campanulata, se não me engano, esse é o nome dela. Que ela é tulipeira africana, o pessoal chama, que ela tem uma flor meio laranjada assim para cima. Então tem bastante florindo aqui agora, né? E eu notei que os morcegos estão visitando bastante, todas as noites aqui, pelo menos, eles estão passando aqui por ela. Eu fiquei curioso, porque além dessa planta ser invasora, ela também é venenosa para alguns insetos, né? Alguns invertebrados. Aí ficou a dúvida, será que os morcegos estão indo para pegar o néctar dela, ou se eles estão indo para pegar os insetos que estão dentro da flor que acabam morrendo? Essa é uma excelente pergunta que a gente sempre fica com a dúvida, na verdade, né? Porque o que vem, né? O que acontece primeiro? E é difícil de medir isso se não for com um sistema muito complexo para se medir, porque é difícil. Em Camarões, um dos métodos que eu trabalhei foi justamente colocar câmeras para filmar os visitantes florais das plantas, né? Só que das flores, né? Só que mesmo esse método que era focado na flor, era muito difícil ver até se o visitante estava polinizando efetivamente ou potencialmente, né, polinizando a flor, porque você não conseguia muitas vezes ver se ele visitava realmente as anteras, né, e ver se ele estava realmente trazendo ou carregando pólen da flor. Assim. Então são coisas que são muito difíceis de capturar ou de medir, até com métodos como o DNA barcoding, né? Você pode pegar a diversidade de espécies de insetos, né, de flores, agora o que o bicho vai estar fazendo efetivamente lá e como estudar isso, eu deixo até a pergunta aqui, assim, aberta, porque é muito difícil de ver, assim, esses bichos, apesar de serem chamados de morcegos beija-flores, né, assim como os beija-flores, eles também se alimentam de insetos. Então, são coisas que é difícil também de saber se o bicho está indo lá por um motivo, por outro, e qual é realmente o que está é o principal motivo que ele está visitando essa flor. Assim, eu acredito que a maior parte das vezes, nesses casos, sejam o néctar em si, né? Mas não dá para descartar, né? Essa é só uma hipótese, né? Não dá para descartar que sejam os insetos, né? E acho que dá para desenvolver alguns métodos bem interessantes aí ou bem criativos. Tem que ser criativo, eu acho, para pensar no método que é complexo. Valeu, Hernani. Então, pessoal, acho que é isso, né? Fernando, depois se quiser dar uma olhada lá no chat, o pessoal elogiou bastante a palestra. Muito legal mesmo, cara. Muito obrigado. Obrigado pelo seu tempo. Valeu. Obrigado por toda... E você trabalhando com morcego, Rafael. né? Escondendo esse ouro aí da gente, né? Ele falou, não. E com mamífero, né, Rafael? É muito cara de pau esse Rafael. Rafael só quer que a gente trabalhe com pássaro. Não. Só com pássaro. Todos os trabalhos de todo mundo é pássaro. Pássaro e rodovia. Mas também é muito também é bem interessante, mas também são temas, são objetos de estudo bastante interessantes de ser estudados. Mas eu acho que esse é ele convence a gente. O Hernani comentou, de repente, interessante, porque no final das contas, assim, você trabalhar com perguntas que podem ser aplicadas para qualquer grupo taxonômico, eu acho que é uma estratégia mais eficiente do que você se especializar tanto num grupo só. Então, por exemplo, eu também eu não considero, apesar de, por comodidade, trabalhar com aves, na verdade, eu estou interessado em outros processos, né? Processo de comportamento, né? Interessado, sei lá, em seleção sexual, interessado em evolução de cooperação, que calhou de aves me ajudar mais a responder essas questões, né? E até por conta do histórico, né? Desde o mestrado, trabalhando com ave, então mantenho essas perguntas, na maioria das vezes, focadas em aves, né? Mas sempre que acho que tem uma oportunidade de você trabalhar com perguntas mais abrangentes, que envolvam vários grupos taxonômicos, ou que envolvam outras questões, né? Mas que estejam relacionadas com a sua área, né? Você trabalha com ecologia, né? Questões que você pode juntar elementos diferentes, técnicas diferentes, eu acho que sempre vale a pena a gente tentar responder essas questões e tentar trabalhar um pouco em cima delas.
Com certeza. Só uma coisa que eu interessante assim, de acrescentar é que é mais interessante, mas também é bem desafiador do ponto de vista biológico das espécies, assim, né? Porque é difícil você conhecer em detalhes, né, profundamente a ecologia e biologia de muitos grupos, né? Assim, eu me considero, um dos grupos que eu conheço mais é morcegos, assim, a gente está trabalhando agora para publicar um artigo sobre primatas, né, diversidade sazonal e altitudinal de primatas na África. E eu conhecia muito pouco, assim, na verdade, a profundidade de detalhes que eu tinha sobre primatas na África era muito baixa. Só que quando você está fazendo uma análise ecológica para fazer a interpretação desses resultados, você precisa, né, conhecer do grupo que você está trabalhando, né? Por que está acontecendo? Que características que esse grupo tem? E você tem que ter um tempo para se aprofundar nisso que torna, né, um pouco estudar diversos grupos um pouco desafiador também. É muito interessante do ponto de vista de fazer as perguntas, né, de você focar e aprender muito mais sobre diversos aspectos, né, você abre a cabeça muito mais para coisas que às vezes um grupo só não consegue te abrir, né, porque você fica muito focado naquela problemática que aquele grupo traz, né, na ecologia daquele grupo, mas ao mesmo tempo se você não tem um tempo hábil, né, para se aprofundar nesses outros grupos é complicado, né, de você se aprofundar com detalhes e desenvolver também estudos em grupos diferentes. Assim, apesar de eu vejo que fora do Brasil há uma tendência muito maior de você diversificar. E eu acho que no Brasil, eu não sei como é que está agora, eu passei os últimos 6 anos praticamente todos fora do Brasil, mas até o período que eu estava aqui, a tendência muito maior é que as pessoas se especializassem em um grupo e estudassem aquele grupo taxonômico. Mas fora do Brasil, principalmente os grandes pesquisadores, né, aqueles que têm mais artigos publicados, eles trabalham com diversos grupos taxonômicos e com diversos tipos de perguntas bem diferentes também. Eles não são muito especializados em um tipo de pergunta ou em um grupo taxonômico específico. É um pouco variável, mas acho que a tendência fora do Brasil é muito mais diversificada do que a gente tem aqui também. Só para dar um pouco da visão do que eu vi assim, fora do Brasil. Legal, Hernani. Então, valeu. E, pessoal, só lembrando, agradeço vocês aí também que ficaram até agora. Só lembrando, sexta-feira também tem palestra do Hernani, uma outra palestra, um tema diferente. Então, quem tiver disponibilidade, fora o pessoal do estágio obrigatório, quem tiver disponibilidade de assistir, sejam presentes lá, por favor. Beleza? E lá obrigado. Muito mais desse compartilhar aspecto da minha... vídeo, hein? Vou inclusive, parar e interromper a gravação aqui e vou compartilhar com você o vídeo.